Oscarito Grande Otelo. Deixa só ele filmar. Será que você não consegue o Grande Otelo pra gente? Acho que eu consigo. Um amigo meu que é o dono do filme. Eu vou falar com ele. A gente pode passar nas próximas, sim. Bom dia. Bem-vindos ao Estação Net Botafogo para essa sessão especial, 10h30 da manhã, não é um horário normal assim, mas aqui na estação sempre tem essas sessões especiais que a gente faz ao longo do ano para escolas, professores, para amigos, convidados, cinéfilos, cineclubistas. Infelizmente era para estar lotado hoje, mas como as escolas estão já entrando de férias, né? Então, mas a gente deve ter umas 30 pessoas pelo menos, acho que é muito legal. Hoje a gente vai ver o filme Malu, do Pedro Freire. É um filme sensacional, muito legal. Ano passado foi um dos filmes mais premiados. Ele só não foi o mais premiado porque teve o filme do Walter Salles, né? Ainda Estou Aqui. Mas ele ganhou muitos prêmios, rodou o mundo inteiro, ganhou o Festival do Rio. E é um filme do Pedro Freire, que é um diretor, primeiro filme dele, baseado na vida da mãe dele. Então tudo que vocês vão ver aconteceu de verdade. Ele vai estar aqui no final, a gente chamou ele para vir conversar com vocês. Vamos ver se vai dar tudo certo. E para quem não é do cinema, assim, eu acho legal prestar atenção a esse filme. Um ponto forte dele são as atuações. As atrizes são incríveis. Então, são grandes atrizes, jovens atrizes, e é um filme relativamente simples, barato, de produção de baixo orçamento, mas ele é muito grande de conteúdo, de significados, de emoção. Eu já vi 4 vezes, vou ver hoje de novo com vocês, espero que vocês gostem. Dizer que essa sessão, ela teve, o cinema, ele recebeu uma verba da Secretaria de Cultura, e com o objetivo de reformar a sala e também proporcionar algumas sessões especiais como essas. Então, esses logotipos aqui atrás para filmagem, não é para prestar contas, para dizer que a gente realmente está usando dinheiro para coisas culturais, né? E que é bom isso, né? Que é tão difícil ter apoio, patrocínio para arte. Então, quando tem, a gente tem que agradecer e pedir que continue aí ano que vem, mais tempo aí. Sejam bem-vindos à estação. Lembrando também que domingo agora vai ter a sessão do Agente Secreto, 9 da manhã, do evento chamado Domingo é Dia de Cinema. Uma vez por mês, a gente faz domingo aqui um filme, e depois tem um super debate aqui com professores, pesquisadores, às vezes os diretores do filme. Esse caso não vai ter o diretor porque ele está viajando pelo mundo, mas é um evento incrível, assim, lota, e é R$5 esse, no domingo. E quarta-feira que vem, a gente encerra esse ciclo, vai ter o filme Casa Branca, do Luciano Vidigal, lá do grupo Nós do Morro, outro filme também incrível, também, que ganhou muitos prêmios, ele ficou um pouco em cartaz. Eu sou o produtor do filme, vou estar aqui, o Luciano também vai estar aqui. Filme todo filmado na periferia do Rio, mostrando um pouco os adolescentes de uma forma poética, assim, sem violência, sem tráfico, sem morte. Normalmente, sempre esses filmes falam sobre esse assunto, né? Esse é um filme super poético, então vale a pena vir ver e vamos apoiar o cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro precisa de público, precisa de formação de público, então se vocês gostarem, chame os amigos, convidem para as próximas sessões, e é isso. Muito obrigado, bom dia, boa sessão. Quer falar, professora? Só saber se tem uma reda no domingo, é o primeiro domingo, é o quê? Não tenho certeza. Ah, não é. Mas, quem quiser saber desses eventos, eu boto tudo no meu Facebook e no meu Instagram. Cavi Borges, C-A-V-I, Cavi, de Carlos Vinícius, meu nome, Cavi Borges, ou Cavídeo, minha produtora.
Estou botando lá não só as programações da manhã, mas à noite também. Por exemplo, ontem teve uma homenagem ao Jardim Macalé, ao Sérgio Ricardo também. Domingo, sexta agora vai vir o Walter Salles aqui debater o filme São Paulo S.A., o filme do Luiz Persson antigo, que foi restaurado. Então sempre está tendo eventos aqui. Dá para ver também no site do Estação Net de Cinema, Instagram e Facebook, ou no meu Cavi Borges ou Cavídeo, tá? Então todos convidados aí, obrigado. Pá, Jesus era comunista pra caralho. Mas o que eu me pergunto é o seguinte: se ao mesmo tempo o rapaz era comunista e acabou gerando uma religião infestada de pedófilos, será que talvez Jesus comesse as criancinhas da Galileia? Entre minhas criancinhas. Seria essa uma frase carregada de conotação sexual? Não. Não nunca. Nós conversamos na igreja. Eu sou um homem. Eu não sou um rato. Eu sou um homem. Vai embora, o babaca! Pedófilo de merda! Não devia nem ter vindo! Ai, sabe mais um cara sua louca! Que isso? Vai agora ver seu namoradinho pretinho! Vai com essa cara! Nota! Mais um corpo, filha da puta! Mas eu vim hoje, assim, meio curiosa, pelo que eu li dos amigos recomendando. Eu já tinha assistido ao filme ano passado, e eu vi outro filme hoje. E eu tenho a impressão, se eu voltar a ver uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, porque Malu vai se reinventando à medida que o tempo vai passando, outras Malus vão surgindo, né? É um conflito, é a Malu boa, é a Malu má, é a Malu filha, é a Malu mãe, e eu estou assim, muito feliz. E queria agradecer ao Cavi por nos proporcionar. Eu não me lembro, desde quando meus filhos eram crianças, de ir ao cinema às 10 horas da manhã. Mas hoje, realmente, eu tinha que estar aqui. Tinha que estar, porque amanhã eu estarei na API, até quero convidar vocês, quem puder, às 18 horas, vai ser exibido um filme, o Evangelho Revolucionário, e eu estarei participando do debate, e esse filme vai juntar muito com o que eu vi hoje de Malu, né? Porque o Evangelho Revolucionário vai justamente tratar das coisas terríveis que aconteceram no período revolucionário, e Malu é como se fosse um pós, né? Ela viveu, ela sofreu, e ela fala dessa geração careta, né? E a gente precisa trazer esses filmes, precisa trazer os jovens, trazer as escolas, para saberem, porque os livros de história não contam, né? Como diz o Samba da Mangueira, né? A história que a história não conta, né? Então, é muito importante, apesar de nós somos pouquíssimos aqui, mas eu sou, assim, muito fiel àquela filosofia do bem-te-vi, sabe? Não importa o que os outros façam, eu vou continuar pegando aquele pouquinho de água e cada gotinha que eu conseguir salvar alguma coisa ou alguém, valeu. Então, que vocês divulguem, que vocês motivem, principalmente pessoas dessa geração de agora, que vive, eu chamo de geração TikTok, estão perdidos no tempo, perdidos no espaço, e que talvez possam até perder as vidas. Talvez não venham a ter uma vida tão dinâmica, tão maravilhosa, tão rica quanto a de Malu. Eu fiquei na dúvida, o que foi que acabou com Malu? Foi a droga? Foi uma doença? Eu já tinha ouvido falar em vaca louca há muitos anos atrás, mas não sabia que se manifestava nessa parte neurológica, né, causando perdas de cognição das pessoas. Mas o que importa não é como Malu ficou, como Malu se foi. O que importa é esse testemunho de uma vida rica, de uma vida plena, de uma vida que valeu a pena ser vivida. Obrigada, Malu. Tenho que dizer uma coisa, eu ainda estou assim, extremamente exausta. Eu não tenho, nesse momento, o que falar sobre Malu.
Talvez daqui a algum tempo eu veja de novo, mas nesse momento eu estou apenas exausta. Que Silvio Tendler era um amigo meu pessoal, ele inclusive me chamava de Mama, Yiddish Mama, porque ele judeu, eu também de origem judaica. E o Silvio, eu creio que foi na última vez que nós nos encontramos, que eu ia visitá-lo, e ele disse assim para mim: Mama, quando você quiser realmente entender um filme, você viu um filme, você gostou do filme, você tem que ver pelo menos 4 vezes. Porque a cada vez que você vê um filme, nuances vão aparecendo, coisas. Eu hoje vi outro filme. Eu vi Malu pela segunda vez e garanto que se vir a terceira, eu terei também outras coisas a acrescentar à minha compreensão. Então, é muito difícil realmente falar desse filme. Eu vou tentar falar alguma coisa do que eu entendi, né? Um filme como um livro, é preciso realmente rever muito mais que 1, 2 vezes. E eu acho que a vida da gente também é assim. O que me chamou mais atenção no filme, e por que a gente precisa ver mais de uma vez? Porque são várias vidas. É a vida da mãe, é a vida da filha, é a vida da mulher que tinha um plano com um homem, esse plano acaba. É a vida da filha dessa mulher que fica no vácuo entre 2 existências que se separaram e que deram origem à vida dela, e é onde não há comunicação. Se eu tivesse que pensar qualquer coisa para falar como reflexão, é que assim, havia muita pouca escuta da mãe da Malu com a Malu, da Malu com a filha, da filha com a mãe. E eu acho que assim, apesar dos laços de família, né, dos laços familiares mesmo, serem tão fortes, porque no final de tudo, quando vem uma doença, se você tiver alguém, talvez seja alguém da sua família, ou talvez não. Então, assim, que não basta amar, as pessoas têm que aprender a se escutarem. E escutar o outro não é escutar o que você quer escutar do outro, mas escutar a demanda do outro. Eu vi uma Malu muito sozinha também em relação ao projeto dela de fazer teatro, né? Então ela tinha uma filha atriz, pelo que eu entendi, e em nenhum momento houve uma ajuda, né? A não ser pintar uma placa, botar ali. Então os sonhos, para serem construídos, eles precisam de ajuda e eles precisam de uma escuta realmente real. Então, para mim, hoje, dessa vez que eu vi o filme, foi a primeira vez, ficou isso, entendeu? Nas questões relacionais, a gente procurar saber mais qual é a demanda do outro e não só a nossa expectativa. Tá? Eu acho que o Pedro, mesmo sendo um homem, né, que narra a história das 3 gerações, avó, mãe e ele, no caso, né, que a personagem da Carol Duarte é o alter ego dele, na verdade eu não consigo diferenciar. Para mim ele tem um olhar privilegiado, porque ele foi formado naquele ambiente, ele usufruiu, ele teve o privilégio de viver a experiência de um universo feminino. Então eu não consigo diferenciar. Eu acho que o Pedro, ele desfruta dessa oportunidade de lançar um olhar feminino sobre uma questão feminina. A exemplo de Chico Buarque, que é considerado um compositor com um olhar feminino, eu acho que o Pedro não consigo ver exatamente essa coisa tão estranha, masculino e feminino. Eu acho que o Pedro se valeu de um olhar privilegiado por ter sido criado, por ter tido essa relação tão amorosa com a mãe, com a avó. Eu acho que ele lança um olhar ali feminino, e isso é um privilégio, isso é uma honra. Eu prometo que é a última vez que eu falo, tá? Que eu estou falando muito, mas eu acho que uma coisa assim que marca muito na trajetória da Malu é o sentimento coletivo. É maravilhoso, como ela está ali naquele lugar que ela chegou, que não tinha nada, né? E de repente se forma aquela comunidade. Quem serão os frequentadores do teatrinho que ela quer fazer, do cinema que ela quer fazer? Então, Malu tinha assim ela era uma visionária.
era uma pessoa muito avançada no tempo dela, apesar de todas as vivências do tempo, na questão política, e a própria vida familiar dela deve ter sido horrível, porque separada, a filha foi morar longe, o conflito com a mãe, né? Então, sim, aquela questão da mãe contando sobre o pai, né, abusando, escolhendo a filha mais novinha no dia da missa de 7º dia da mãe. Isso é uma das coisas assim, mais horríveis que eu já vi na vida. Mas é realidade, gente. Quem não viu Manas? Manas é uma paulada também. E o que eu queria falar é que eu acompanho muito tudo em relação à arte, mas no momento com um foco muito grande no cinema, e nós precisamos do apoio da sociedade brasileira, frequentando salas com filmes brasileiros, que trazem nossa realidade, nossas histórias de presente, de passado, talvez até alguma esperança utópica de futuro, porque os filmes que lotam as salas, eu estava lendo, não me lembro exatamente quantas, em relação a esse filme O Agente Secreto, né, que se Deus quiser, domingo eu estou aqui para ver, mas o Agente Secreto conseguiu apenas 20% de salas, gente. É um filme que está concorrendo ao Oscar, é um filme que foi premiado em Cannes, né, com 2 premiações, né? E, no entanto, as salas são invadidas por aqueles lixos que levam multidões, né? Então, vamos apoiar nosso cinema, nossa cultura e aprender. E essa questão do diálogo das 3 mulheres, se naquele tempo era assim, agora está muito pior, porque o individualismo tomou conta. Então, um diálogo de pais e filhos, Nossa Senhora, não é a minha experiência, graças a Deus. Eu tenho um ótimo diálogo com filhos, com netos, mas não é o que existe por aí. O individualismo predominando. Então, Malu queria levar aquele povo que ela se tornou amiga, aquela comunidade que ela viu nascer, crescer, mas a arte, levar o teatro, levar o cinema, e queria levar outras coisas mais também. Mas isso era o mundo de Malu, né? É incrível. Eu tenho a impressão que eu vou ter que ver de novo. Obrigada. Olá, bom dia, linda, bom dia, né? Eu sou Cátia Yunes, sou atriz e já é a 3ª vez que eu vejo Malu. E é um filme que eu amo bastante, porque falar de uma mulher, né, de uma atriz, foi muito importante. Eu cheguei a conhecer pouco e descobri a Malu nesse filme. Eu acho que o olhar do Pedro é muito cativante, é muito interessante. Ele traz a figura da mãe, né, sobre as perspectivas dos filhos dele, da Isadora. E é muito lindo o filme. Toda vez que eu vejo, eu me emociono. Me traz essa figura que tem um amor pelo teatro, como eu também tenho, amor pela arte, o ofício do ator, né? Então, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer o Pedro, de fazer no workshop que ele deu para diretores, na verdade, em São Paulo. Eu fui uma das atrizes convidadas. E aí a gente fez uma improvisação da cena do Malu, a cena da gota, que ela briga muito com a filha e que cai, está chovendo demais, e elas procuram cobrir, né, a casa, o chão da casa com baldes, enfim, depois rola uma discussão grande. Eu acho que é um filme que traz o amor do Pedro pela arte, pelo teatro, e o amor dele pela mãe também, né? No caso, sobre a ótica de um filme. Eu acho um lindo filme. É isso. Aproveitem bastante, porque foi um filme que teve bastante prêmios, né, no ano passado. E, enfim, rever esse filme quase um ano depois é bastante especial para mim. Sobre a questão do olhar feminino, eu acho que elas já falaram muito bem, mas é isso, ele tem um super olhar feminino, né, sendo diretor homem, né, no filme, talvez pela criação, né, da mãe, da Malu, uma pessoa muito especial, que eu acho que passou por momentos muito bonitos, né, mas outros muito difíceis, né, como chegar a um determinado momento e não ter dinheiro para
ajeitar a casa, de várias dificuldades depois da doença. E é muito bonita essa coisa da geração dela, né, que trouxe toda a golpe, que lutou tanto por um teatro político, e veio uma outra geração que não comprou essa ideia naquele momento, né? Ficou uma geração talvez um pouco mais individualista. E agora as coisas estão retomando, né? Espero que os jovens tenham esse olhar social, esse olhar político que é super importante. É um filme também que fala de política um pouco, né? Porque a Malu tem todo esse olhar. E trazer a memória da Malu é muito, muito legal. Eu conhecia pouco, né? E, enfim, me surpreendi com essa personagem que é tão especial, assim, que essa mulher que é tão especial, né? Que é a Malu. Em cima de improvisações. Então, as atrizes improvisavam cada cena, os atores, né? Quando te vira, e eles improvisavam até aquilo ficar orgânico para as atrizes. Então, na hora da filmagem, eles sempre queriam um caráter de quase um improviso. Elas tinham liberdade de dar uma improvisada ali de acordo com o que se passasse ali na emoção delas e tal. Então, ele trabalhava isso. Inclusive, ele mostrou para a gente umas improvisações que elas fizeram. Ele trabalhou muito antes, em cima de improvisações, para quando chegar o momento da filmagem, de verdade, isso já tivesse muito adiantado. As atrizes já estavam completamente com o personagem já na mão e fizeram muito bem. Só outra coisa que eu estou feliz, né, de uns anos para cá, com Ainda Estou Aqui, com Malu, com Vitória, agora com Agente Secreto, Manas, devo estar esquecendo de outros, como o cinema brasileiro tem crescido. É um momento muito bom para o cinema brasileiro, e eu estou muito feliz e orgulhosa com isso, com o nosso cinema. Que muitas vezes, infelizmente, a gente vai ver muitas pessoas falando realmente, né, do dinheiro que se dá para realizar cultura. Mas será que elas estão mais preocupadas com o dinheiro que favorece a cultura, ou elas estão preocupadas porque a cultura forma pessoas, modifica? É impossível entrar numa sala dessa, assistir um filme desse e sair a mesma pessoa. Então o medo é esse, né? É uma terapia rápida de modificação do ser humano, né? O desenvolvimento dele. Malu permite, como todo mundo já disse, eu não posso ser criativa diante de tanta gente, falou tanta coisa inteligente e sensata, mas Malu permite a gente, sobretudo, eu acho que uma olhada para o interior. Eu cuidei da minha mãe com Alzheimer por 10 anos e mais ou menos eu vi reproduzidas na tela, através do roteiro do Pedro Freire, essa mesma história que de um desentendimento, uma dificuldade imensa de relacionamento nosso. Tudo foi superado a partir do diagnóstico dela de Alzheimer, e eu mergulhei, fui morar na casa dela, cuidar dela e assumir, e talvez tenha sido a coisa mais importante da minha vida. Isso é uma coisa pessoal. Mas independente de tudo, muita gente que viu Malu, eu converso muito, e teve gente que não gostou, achou um filme pesadíssimo. Isso não significa, não há nenhum demérito em um filme ser pesadíssimo. Eu acho que Malu, ele requer reflexão. Eu acho que, mais do que tudo, ele nos obriga a um olhar para dentro da gente, um olhar para o outro e, sobretudo, um olhar relacional, como foi bem explicitado aqui pela colega. Então é isso. Eu acho que a gente tem que se propor a esse exercício de fazer do cinema uma oportunidade de reflexão e não meramente diversão. A diversão a gente pode encontrar em outras oportunidades, em outros momentos, talvez também no cinema, mas acho que o cinema, sobretudo, enquanto arte, ele é um convite à reflexão, um olhar para o interior, para o outro e para a questão relacional. Malu trata de uma época sombria, pavorosa, eu vivi tudo aquilo, mas se você puder resumir Malu, eu acho que Malu ela é fruto da sua época. Ela traduz muito bem
o que foi viver aqueles anos de chumbo e, sobretudo, se ver absolutamente perdida, desesperançosa, depois de ter alimentado toda uma expectativa, de ter participado ativamente da construção de um sonho, porque a geração 68, a geração do pós-guerra, enfim, é uma geração que teve a oportunidade de mudar um mundo que era absolutamente repetitivo. E acho que a Malu, ela entra em crise, ela adoece exatamente por essa questão do contexto, da conjuntura em que ela se viu, porque é muito pesado. Eu olho, às vezes, para mim e eu me coloco até na dificuldade que eu tenho de aceitar, de compreender e de conviver com pessoas tão diferentes de mim quanto a perspectiva de mundo, de visão do mundo, do meu próprio lugar, do seu lugar no mundo. Sobretudo as gerações mais novas. Tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente alimentou, todas os nossos sonhos, nossos projetos, a gente hoje os vê absolutamente relegados a nada. Quase que não é utopia, porque utopia seria uma oportunidade muito boa de reconstrução, mas é quase que uma coisa dispersa, uma coisa relegada, uma coisa considerada inútil. Não, eu acho que a gente tem que manter essa perspectiva da reconstrução, do avançar e, sobretudo, a análise crítica. Olhar para trás é importante para que a gente possa se ver, compreender o nosso presente e olhar para o futuro de maneira eficiente, eficaz, para poder, de fato, fazer a diferença. No microcosmo, como bem destacou Clara, através da linguagem da Andorinha, eu acredito que a gente no microcosmo consiga atuar e suscitar mudanças. Obrigado, falei muito. Para vocês que o nosso querido Cavi Borges, essa personalidade, essa pessoa maravilhosa, que traz o cinema, que tem um sentimento de amor pelo cinema, por ele que queria essas salas cheias todos os dias, ele hoje vai receber uma homenagem espetacular. Ele vai receber a medalha Elolene Studas pela contribuição à arte, à cultura e ao cinema. Uma salva de palmas para o Caminho.